Durante 2 horas de depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que nunca pensou em agir fora do que determina a Constituição, ao negar que tenha tentado um golpe de Estado após as eleições de 2022. Rita Mundim, a sua avaliação, os próximos passos, o que deve acontecer? Vem condenação por aí ou não? Vem prisão ou não? Jair Bolsonaro se saiu bem ou não, tecnicamente e politicamente, do interrogatório de ontem? Bom dia. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Se sair bem não tem jeito, porque o julgamento é político, né? O que o Bolsonaro tentou, e de uma forma muito respeitosa, né? Como disse a Silvana, ele devia estar medicado, adorei a expressão dela, mas ele estava bem mais paz e amor. E o que me chamou a atenção é que ele foi Bolsonaro. Ele foi na linha dele. Não houve golpe, né? Mas, como disse o professor Caio Lara, isso não está na pauta. Existe um roteiro de que houve golpe. Então, tanto ele quanto o Braga Neto, todos eles foram sempre na mesma linha. De não houve golpe, mas não é isso que está sendo colocado. Para quem está ali, né, para esse interrogatório, para a Polícia Federal, para todo mundo, né, que participou dessa apuração de provas, houve um golpe e os crimes são severos e as penas serão severas. E o que fica é a fala dele. O Braga Neto falou que aquela invasão, né, dos prédios dos 3 poderes foi um bando de arruaceiros, é o que eu acredito também. Agora eu queria chamar a atenção do Eduardo, porque nem todo mundo pensa como ele. O país estava dividido e que o Bolsonaro queria, desde 2018, inclusive quando ele era candidato, é que houvesse um maior critério na apuração. O voto é a alma da democracia. Então, por que não auditar o voto? Por que não ter o voto impresso para consolidar o processo democrático, a lisura do processo? Porque a gente sabe o que os hackers são capazes de fazer. Então, sinceramente, nem todo mundo, Eduardo, pensa como você. E as pessoas têm direito de pensar de forma diferente. Então, o que eu quero colocar é que o que nós estamos assistindo, repito, é um roteiro cujo final já está pronto. Quer dizer, aconteceu um fato dia 8 de janeiro que foi chamado de golpe. E ao final disso, no final da novela, eles serão condenados e as penas serão severas. E o Bolsonaro ontem, ele realmente, eu achei que ele foi uma pessoa mais cortês, mas não, ele não deixou de ser sincerão e manteve o jeitão dele quando ele convidou o Alexandre de Moraes para ser vice dele. Mas no decorrer de todo o interrogatório, de todos os que foram ouvidos, a gente vê claramente que na cabeça deles não houve golpe. E o que eles fizeram foi conversar, como a Silvana disse, depois de perderem a eleição. O professor Caio Lara, inclusive, fala isso, né? Que toda vez que você tem uma eleição muito disputada, muito dividida, acontece, isso é histórico, né? Acontece esse tipo de movimento. Então é isso, vamos aguardar o final, que a gente já sabe qual será. Se você vai tornar o processo mais transparente e mais claro, por que não? Sim, Rita, mas... E se a oposição era a favor e depois passou a ficar contra, qual o problema? Mas por que questionar a lisura das urnas se tecnicamente a gente não conseguiu provar nada, absolutamente nenhum tipo de fraude? Porque hoje você não sabe o que a tecnologia e os hackers são capazes de fazer. Então, para que não houvesse esse tipo de problema, o Bolsonaro falou isso com todas as letras ontem. Se tivesse implementado isso, ninguém estaria ali. Eu concordo com ele. Qual a resistência? Por que a resistência?